E aí, beleza? Meu nome é Gustavo Ribeiro. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da condição C do Excel. A gente tem um exercício aqui e a gente vai tentar resolver usando a condicional C. Então vou ler o enunciado aqui. A escola Tio Sam de idiomas cobra as seguintes mensalidades dos alunos. Nível 1, 51,50. Nível 2, 65. Nível 3, R$ 80. E o nível 4, R$ 100. Esses aqui são os valores das mensalidades. Para os alunos que pagam as mensalidades até o dia 1º de cada mês, tem um desconto de 15%. Para os que pagam até o dia 5, tem um desconto de 10%. E para os que pagam até o dia 10 de cada mês, tem um desconto de 3,89. E aqui ele pede para montar uma planilha para saber o valor do desconto e o valor final de cada mensalidade. A gente poderia começar aqui criando os nossos níveis e atribuindo, por exemplo, o nível 1 e o valor da mensalidade aqui na frente, que seria 51,50, né? E assim por diante. E assim por diante. Nível 2 teria R$ 65, né? O nível 3 teria R$ 80 e o nível 4 seria a mensalidade de R$ 100. Então aqui a mensalidade. E aqui a gente poderia fazer o seguinte. Então ele quer saber o desconto, né? Então a gente pode trabalhar desse aqui. Então assim, a gente tem que saber o dia que a pessoa vai pagar, por exemplo, quem paga no dia 1º, quem paga no dia. Cadê? No dia 1º, quem paga no dia 5 e os que pagam até o dia 10 de cada mês. Então, isso aqui sofreria alterações, né? Teria valores de desconto diferentes. Então, assim, estou simulando aqui um pagamento no dia 1º. Então, se a mensalidade é 51,50, como que eu calcularia? A gente poderia fazer da seguinte forma: a gente poderia ter uma coluna aqui percentual desconto. Então, percentual de desconto. Poderia usar uma lógica aqui, né, utilizando a função C, fazendo da seguinte forma. Se a minha mensalidade, então, igual C, abre parênteses. Se a minha mensalidade, quer dizer, se o dia, que é a coluna, que é a célula C7, é igual a 1, melhor, deixa eu só fazer o seguinte aqui. Vamos colocar aqui o desconto que a gente vai precisar ter e o valor final, né? Eu vou colocar isso aqui em uma planilha, fazendo assim, ó, inserir tabela, e aí agora fica melhor para a gente fazer aqui as nossas variáveis. Ficaria assim, ó, se, abre parênteses, agora ele puxa uma variável, tá vendo? Arroba dia, então se dia, fica mais fácil para entender. Se dia é igual a 1, ponto e vírgula. Eu preciso de um valor ser verdadeiro. O que a gente quer atribuir? Um percentual de desconto, que é 15%. A gente pode usar, nesse caso aqui, em casas decimais, por exemplo, 0,15, que representaria os 15%. Então, se o dia é 1, ele vai atribuir o percentual de desconto 0,15. Se não, o valor de falso poderia ser um valor negativo aqui. Por exemplo, a gente vai colocar 0 aqui para ilustrar. Vou dar um Enter. Ele já puxou aqui. Então, o dia, quando é 1, é 0,15. Dia 5, ele puxou 0, tá vendo? Então, aqui, se a gente mudar, por exemplo, para o dia 2, ele não tem desconto. Então, essa lógica aqui que a gente vai usar. O desconto seria a mensalidade vezes o percentual de desconto. Então, a gente teria R$ 7,72. Para a gente não ter 3 casas decimais aqui, a gente seleciona todos esses valores, ou seleciona na coluna, a gente vem aqui, formatação, separador de milhares. A gente tem que pegar, lembrando, toda célula, e aí a gente aplica. E ele fica só com as 2 casas decimais aqui, ó. Então fica melhor assim. O valor final, então, vai ser o quê? A mensalidade menos esse desconto. Então, seria R$ 43,78. Tá, vamos fazer para os demais? Então, seguindo a mesma lógica, eu vou vir aqui na mesma lógica que eu comecei a fazer, clicar 2 vezes, e vou editar, então, da seguinte forma. A gente vai precisar ter uma condição para os pagamentos que ocorrem até o dia 5, que vai ser 10%. Então, ao invés de eu cair na nossa negação, que é 0, então assim, se dia é igual a 1, é 0,15, se não, eu posso fazer uma outra condição aqui dentro. Como assim? Posso simplesmente
fazer assim, ó, se, abre parênteses, fecha parênteses. E aqui no meio eu posso fazer uma outra verificação. Se o nosso dia, posso clicar aqui no dia, ó, esse dia é até o dia 5, então, menor ou igual a 5, ponto e vírgula, eu quero atribuir 10%. Então, poderia colocar aqui 0,10 em casas decimais. Se não, colocar 0. Vamos ver se deu certo. Então, até o dia 5, ó, perceba que aqui eu estou pagando no dia 5, ele puxou um percentual de 10%. Posso corrigir isso aqui também, selecionando todas as células e clicando aqui em separador de milhares, para facilitar a nossa visualização. Então, 15% e aqui 10%. A gente tem que fazer agora os descontos de 10%, que são para os alunos que pagam até o dia 10 de cada... Oh, desculpa. A gente vai fazer percentual. Então, no dia 1º, quem paga até o dia 1º tem um desconto de 15%. Os que pagam até o dia 5, desconto de 10%. E para os que pagam até o dia 10, desconto de 3,89%. Então, só falta a gente tratar esses 3,89%. Então, a gente seguindo a mesma lógica, eu clico aqui 2 vezes. Então, aqui dentro, então, se dia menor ou igual a 5 é 10%, se não 0. Esse 0 eu posso substituir por uma outra lógica. Então, a gente apaga esse 0 e coloca se, abre parênteses, fecha parênteses. Aqui dentro, a gente faz uma outra verificação, que seria se o nosso dia, a gente clica aqui no dia, se o nosso dia menor igual a 10, ponto e vírgula, a gente recebe, então, 0,389. E a gente dá um Enter. Perceba, então, que os que pagam até o dia 10... Opa, tá errado aqui. Não é 39%. Então, faltou um 0 aqui antes do 3, ó. Faltou um zerinho aqui antes do 3. Então, 0,0389. Para representar os 3,89%. Aí ele arredonda aqui, ficando 0,04. Mas esse aqui é o Excel que arredonda. Tá certo também. Você vai ver que vai dar certinho. Então, já puxou, então, meio que arredondando aqui para 4%, né? Mas se a gente for tirar uma prova real, né? Vou até pegar a calculadorinha aqui para vocês verem. Vamos ver. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Vamos revisar todos aqui. 51,50 vezes 15%, 0,15. Tá certo, ó. Beleza? Tá certinho. Então, eu tenho 7,72 de desconto. Ele arredonda para 7,73. Tá certo. Vamos fazer aqui, então, o de baixo. 65. Então, os que pagam até o dia 5. Os que pagam até o dia 5 tem um percentual de 10% de desconto. Então, 65 a mensalidade vezes 10%, a gente tem 0,10. Perceba que aqui também, 0,10 está certo. E o nosso desconto é 6,50. Certo? Nosso nível 3, a gente usou um exemplo do cara pagando até o dia 10, então ele teria um desconto de 3,89. Vamos ver se está certo? Então, vamos pegar o valor da mensalidade, que é R$80, vezes, a gente pega vezes 3,89%. Aqui a gente tem 0,03. Aí ele arredonda aqui por conta desse 8 sendo maior que 5, então ele arredonda para 4. A gente tem o valor de 3,11. Perceba que aqui é 2, então está menor do que 5, ele não arredonda. Então aqui ele mantém 3,11, está certo. E o valor da mensalidade, R$ 76,89. Então são esses casos. E quando ele paga, por exemplo, dia 20, não teria nenhum desconto. Então ele não poderia trazer nenhum percentual. Então vamos simular ele pagando dia 20. Ele dá falso. Por que ele dá falso? Eu posso colocar aqui a 0, né? A gente poderia fazer da seguinte forma. Aqui, eu não coloquei, ó, se dia menor igual a 10, joga sendo o valor verdadeiro para 0,0389, para representar os 3,89%,
eu esqueci do valor se falso. Então eu posso colocar ponto e vírgula, valor se falso, posso colocar 0. Beleza. Aqui ele ficou certinho. Daí não traz nada, porque ele não tem nenhum desconto. E o valor, aqui essa coluna não existe, né? Então o valor final de cada mensalidade estaria aqui na frente. Beleza? Tá resolvido. Então a gente conheceu um pouco, aí da função C do Excel. Espero ter ajudado, te vejo no próximo vídeo. Fui!